Começo, como os demais, rendendo tributo ao PDT, que honra a memória de Getúlio Vargas, ao, neste momento, reunir uma quantidade tão ampla de posições em favor do resgate da visão de Brasil, da visão de sociedade inserida no mundo. Eu, antes de começar formalmente, quero aproveitar a presença de deputados aqui ainda, fazer um apelo, porque existe um meio legislativo capaz de barrar esse leilão. O senador Roberto Requião, há alguns dias, protocolou, está em tramitação, um projeto de decreto legislativo que suspende tudo isso. Eu acho que, dada a consciência que nós atingimos até agora, de que, no mínimo, as obscuridades que brilham em torno dessa iniciativa do leilão são suficientes para que o Congresso Nacional se posicione e suspenda temporariamente o leilão e aí possa chamar ao debate toda a sociedade de outra maneira, além daquela que tem sido feita até agora. Portanto, antes de iniciar a minha exposição, que vai ser um pouco monótona, afinal, fomos chamados aqui como técnicos, professores, depois da emotividade e da alta expressividade dos pronunciamentos que já se antecederam, a vontade que nos dá é nos somarmos a eles para expressar, de um lado, a indignação e, do outro lado, a esperança que não morreu, de que isso não aconteça, de que este novo passo, que é uma cabeça de ponte em direção à destruição da soberania brasileira, não se consuma. Mas então eu proponho que os senhores deputados que aqui estão tomem a si a tarefa de buscar seus colegas, criar uma corrente em defesa do interesse nacional, do interesse público. Bom, a apresentação que eu tinha preparado aqui era um pouco longo, eu vou tentar pensar apenas alguns pontos que eu acho que são relevantes na condição de informar dados, números, porque meu objetivo aqui é muito simples, é falar de três coisas. A primeira, por que de repente o petróleo, ao longo de um século, se transformou no centro da disputa internacional. Por quê? Isso não foi por acaso. Há uma razão que determina essa situação. E o segundo ponto, qual o papel que o Brasil conseguiu construir ao longo de mais de 60 anos de luta, desde a criação da Petrobras até a consolidação da descoberta do pré-sal, infelizmente ainda não dimensionado. E o terceiro ponto que eu pretendo abordar aqui é o que, de fato, em termos de geopolítica e de estratégia, está em disputa. Eu acho que, se eu lograr trazer os rudimentos desses três pontos, sem passar por tantas transparências, terei cumprido meu papel, porque, afinal, serei sucedido pelos meus brilhantes e bravos companheiros, o Fernando Siqueira e o Paulo César, que têm se dedicado também, nos últimos tempos, essencialmente a esta causa de buscar, pela difusão, pelo debate em todos os cantos do Brasil, mobilizar a consciência nacional. E também, de outro lado, ocupando o nosso papel de técnicos, assessorar advogados, juristas, para que a gente, em último caso, possa barrar na justiça. E aí eu acho que é importante que as ações que estão sendo gestadas tenham uma rede brasileira nessa quinta-feira, onde todos os ligados aos movimentos sociais possam comungar do mesmo trabalho que está sendo feito, usem a ação e a inscrevam nos vários juizados federais do Brasil, para que a gente possa demonstrar com isso uma rede brasileira de último recurso. Se o processo político falhar, que a justiça ainda nos salve e derrube a insanidade que preside a decisão de levar a leilão talvez 15 bilhões de barris de petróleo, a maior descoberta das últimas décadas do mundo. De forma que eu queria fazer esses apelos iniciais
para dizer que o sentido... E hoje, me parece que é o dia dos professores. Chico Alencar, que esteve aqui nos saudando de manhã, disse que ia lá, porque acha que dia da professora, que já que a maioria hoje da profissão são as mulheres. Queria dizer que muitos professores estão se juntando a nós. Cito aqui só como exemplo o professor Fábio Conder Comparato, o professor Dalmo de Abreu Dalari, que expressamente nos delegou a missão de mencionar que eles estão conosco e apoiarão qualquer ação judicial tendente a barrar esse leilão. Não é pouco significativo. Entre esses e outros, são os juristas da maior expressão e ambos vêm da extração de muitos de nós que estamos aqui, que somos originários da Frente Brasil Popular, que levou o governo ao poder em 2002, infelizmente com várias nefastas metamorfoses ou revelações que se seguiram na direção contrária do que nós prometemos. Mas nós estamos aqui ainda para reafirmar os valores e princípios de que é possível construir um país diferente, baseado na igualdade, na fraternidade, na liberdade e, acima de tudo, na criação de condições materiais concretas, de existência humana, compatível com o que é o espírito do povo brasileiro, do que são seus recursos naturais e do que é o imenso avanço que nós já logramos conquistar, do qual, deste avanço, talvez a maior representação seja a própria Petrobras. A Petrobras, nascida das ruas, filha, portanto, do povo na rua, pode se transformar na mãe protetora das gerações futuras. Mas não é isso que está acontecendo. Se permitirmos o processo que está em curso, a Petrobras e os recursos naturais estarão sendo instrumentalizados, como já estão sendo, para submetê-los à velha sanha do interesse capitalista internacional, tão claramente manifestado também na Carta Testamento de Getúlio Vargas, que convém relembrar aqui novamente, em homenagem ao próprio PDT, que tem sua matriz na origem da luta histórica consolidada com a lei de 3 de outubro de 53. De forma que o espírito que preside as três coisas que quero dizer aqui são essas. Estão querendo não só arrancar aos poucos uma reserva cuja dimensão sequer conhecemos, mas a reserva em si não tem significado tão elevado. A outra coisa que está sendo vilipendiada e vendida é a própria construção da capacitação do povo brasileiro, materializada numa empresa capaz de cumprir, organizar uma intervenção extraordinariamente complexa sobre a natureza, para desta natureza arrancar algo que se transformou em tão essencial para a existência do mundo moderno, do mundo de hoje, da civilização urbana e industrial, que está aí. É um avanço significativo, mas ao mesmo tempo mostra as suas entranhas. Quando olhamos para as favelas, para os 13 milhões de analfabetos, para aqueles que vão trabalhar gastando 2, 3 horas, 4, 5 do seu tempo, enlatados como sardinhas no transporte público. As condições materiais concretas, não obstante o esforço de maquiar as estatísticas, não conseguem esconder a realidade concreta. Nós somos um povo que tem enormes carências e grande potencial. Nosso compromisso aqui é fazer com que o potencial se materialize em mudança concreta, que a esperança volte, que a esperança se materialize, a esperança hoje tem um nome, é a luta. E a luta significa barrar primeiro este famigerado leilão da semana que vem. Por isso, o apelo que estou fazendo aqui. Agora, então, eu vou me voltar para a voz do professor e mostrar alguns números. É importante reconhecer qual a razão da importância do petróleo. Veja bem, a própria vida, nós que nos alimentamos, guarda uma relação direta com o processamento de energia. Ela foi de um jeito no passado, quando a vida surgiu aqui na Terra, 4 bilhões de anos atrás. Com a evolução, Darwin explica tudo, chegamos aos seres mais complexos. 200 mil anos atrás, nossos ancestrais, que coletavam
o que a natureza nos proporcionava através da fotossíntese. Animais e plantas. Há 12 mil anos atrás, nós aprendemos a domesticar a fotossíntese ao escolher plantas e animais, a selecioná-los, cultivá-los. A Revolução Agrícola. É daí que surge a primeira noção de soberania, quando aparecem os grandes estados nacionais, depois da Idade Média. Era a conquista do território, porque o território onde havia água e fotossíntese era a garantia da existência material concreta para produzir os alimentos e o abrigo. Quando em 1600, 1700 a 1800 se consolida uma nova forma de organizar a produção e a vida no planeta, através de arrancar da natureza a energia de estoque, primeiramente sob a forma de carvão, para usá-lo nas máquinas a vapor, nós mudamos o paradigma. O mundo demorou a compreender isso. Esse processo se inicia principalmente na Inglaterra, se expande depois para a Europa, França, Alemanha, Estados Unidos e mais adiante. Qual é a essencialidade do controle sobre a energia de estoque junto com a de fluxo? É que isto multiplica extraordinariamente a produtividade social do trabalho, permite produzir mercadorias que maior intensidade permitiu a explosão populacional. Éramos 30 milhões como caçadores e coletores, 700 milhões quando a Revolução Industrial começa, 1 bilhão e 700 na virada do século, quando esta nova estrutura urbana industrial, no entorno da indústria, que multiplica a produtividade de trabalho e que permite produzir muito mais, mas que o capitalismo usou como os por cá ao distribuir tão mal e concentrar tanto em alguns apenas. Fez com que nós, então, passássemos a compreender primeiro o papel do carvão. A partir de 1900, o petróleo assume seu papel essencial. As 7 irmãs, criadas a partir das 5 filhas da Standard Oil. Suas 2 primas, inglesa, holandesa Shell e inglesa BP. Todas elas criadas de olho nos recursos naturais do planeta inteiro. Porque a acumulação que esta nova forma de produzir e de circular mercadorias e pessoas permite é extraordinário. Os lucros são muito grandes. Ao longo de quase um século, o papel das petroleiras era arrancar o petróleo onde ele existisse, convertê-lo em riqueza nos países que o consumiam, que o usavam como produção. Esta trajetória começa a se inverter. Por isso que as estatísticas todas mostram, como essa figura aqui, um fluxo do petróleo dos países onde ele se encontra em direção a quem o consumiu. E se nós olharmos para os indicadores de desenvolvimento humano, veremos que o maior desenvolvimento não está, ou não estava entre aqueles que eram os depositários ou donos do recurso. Eram aqueles que o consumiam e dele se apropriavam. Então essas estatísticas que estão colocadas aqui são importantes. Em 1960, 84% do petróleo do mundo estava na mão das multinacionais. 14% da União Soviética e 2% dos Estados Nacionais. Em 2010, isso se inverteu drasticamente, mercê de uma ação concertada geopoliticamente e no entorno da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que juntos com a Rússia, que depois da debacle Yeltsin, com a retomada de Putin, recoloca o recurso do petróleo na mão da Gazprom e de outras empresas coordenadas pelo Estado. Então, é insuspeito, então, que o Financial Times tenha dito, recentemente, as novas 7 irmãs são outras. São as estatais, aquelas que controlam o petróleo. E aí eu começo a perguntar, onde está esta compreensão nas ações recentes que nós estamos tomando? Completamente ausente. E eu mostrarei isso mais adiante. Então aqui está os números produtores, etc, etc. Eu vou passar rapidamente. Hildo, vou te pedir licença para convidar para a mesa o deputado João Ananias, do PCdoB do Ceará. Seja bem-vindo. Obrigado, Hildo. Pode prosseguir. Então, sem querer aborrecê-los com muitos dados estatísticos, está tudo à disposição, eu publico depois, eu quero traçar uma linha suportada nesses dados da trajetória importante que é preciso compreender. Se em 60 o mundo era um, houve 2 tentativas, o choque de 73, o choque de 79, dos países que detinham o recurso natural se apropriar de uma fração maior dessa riqueza. Não tiveram sucesso por quê? Porque de um lado a União Soviética, premida pelo bloqueio, vendia petróleo fora da OPEP. O México fazia o mesmo. Os próprios países não conseguiram coesão
vendiam além da cota. E por isso que o preço do petróleo permaneceu até o ano 2003, 4 e 5, flutuando, fora os dois picos dos choques, entre 15, 20 e 25 dólares o barril. O recurso natural era exaurido em países como o México, que hipotecou grande parte do seu petróleo por uma dívida financeira, vendeu a 20, 30 dólares, menos do que 30, 20, e agora a Argentina, a Indonésia, que venderam naquelas condições, agora tem que importar por 100 dólares, para ter uma noção da dimensão. Nós temos a oportunidade inversa, estamos jogando-a fora, me parece, pela nossa estratégia atual. E essa figurinha aqui é muito importante. Ela mostra, na cor mais clara, do lado de cá, a capacidade de produção dos campos de petróleo que hoje estão produzindo. Aquele triângulo mais escuro é a necessidade de novas descobertas para cumprir a trajetória de demanda. E aquela figurinha muito complicada que está lá na ponta esquerda, eu não vou detalhar aqui, ela apenas quer dizer o seguinte, que as melhores estimativas geológicas dizem que o petróleo convencional já passou por seu pico. E que há uma tendência que nas próximas 4, 3 ou 5 décadas, o petróleo convencional estará exaurido, mesmo com a entrada do petróleo não convencional americano, da Global Shale Initiative, que eu pretendo abordar daqui a pouco um pouquinho. E que o substituto eventual para esse petróleo é um recurso que tem um custo muito maior. O custo direto, o capital e trabalho do petróleo da Arábia Saudita ainda hoje está em torno de $1. No Brasil, só capital e trabalho, sem transferências, sem os royalties, participações especiais, etc., chega a 15 dólares. E o valor, o preço, mercê da capacidade que a OPEP e a Rússia fizeram de coordenar o ritmo de produção com o ritmo de consumo, está em 100 dólares. Assim, hoje no mundo, os cerca de 30 bilhões de barris são consumidos por ano, permite um excedente entre 80 e 100 dólares por barril. Vezes 30 bilhões, são 2,5 a 3 trilhões de dólares num PIB mundial de 65. Este é um excedente, uma renda, um lucro, um ganho direto que está sendo disputado com todos os recursos pelos Estados nacionais, especialmente a partir do centro do império, que é o Império Americano. Então, é nesse contexto que o Brasil se junta como uma das terceiras novas fronteiras mundiais do petróleo, a África, a Ásia Central e o Brasil. E o Brasil e a Petrobras, eu tive orgulho de lá estar por quase 5 anos como diretor, ao período que nós tomamos a decisão de testar o modelo que já era conhecido e consolidar a descoberta, mercê disto, da Petrobras, apesar de outras influências que se manifestam claramente, por quem mesmo, tendo participado indiretamente apenas da descoberta hoje, quer impor um leilão palaciano no interesse subalterno, como eu mostrarei daqui a pouco. Então, a conquista da Petrobras foi exatamente um novo modelo, uma nova descoberta e a capacidade que ela tem de organizar a produção, como for determinado pelo governo nacional, de acordo com um projeto de desenvolvimento nacional, que não é difícil de ser estruturado, basta ter força política para implementá-lo e impô-lo. Está aqui as grandes descobertas recentes de Tupi e a maior de todas depois, que é a do campo de Libra. 8 a 15 bilhões de barris para um país que ao longo de 60 anos logrou no petróleo convencional descobrir 20 bilhões e produzir 5. Eu acho que o Fernando quer fazer o anúncio também, o deputado Ivan Valente. Queria convidar o deputado Ivan Valente, do PSOL, para a mesa. Por favor, deputado. De maneira que a explicação, que está um pouco complexa aqui, permite expor, ao contrário do que acontece com pizzas, com café, com soja, do que acontece com qualquer outro produto, inclusive automóveis, a formação do preço de petróleo tem, enquanto as forças conseguirem um forte centro geopolítico e estratégico. No mundo, se os produtores de petróleo se unem, eles só produzem o petróleo ao custo da alternativa que poderia substituir o petróleo. Esses gráficos mostram que no mundo de hoje, só um recurso teria capacidade técnica de atender toda a demanda de combustíveis líquidos. Seria o carvão liquefeito.
Pega-se o carvão, quebra-se a água, tira-se o hidrogênio, combina com o carbono e faz qualquer composto que substitua qualquer derivado de petróleo. Isso já foi feito durante a Segunda Guerra Mundial. Qual é o problema? Custa $100 o barril. É por isso que a OPEP consegue, enquanto tiver coesão, estruturar o preço em torno de $100. De que lado deve estar o Brasil? Da OPEP ou do governo americano que quer derrubar o preço? Essa é a pergunta geopolítica. Eu acho que nosso papel está em saber quantas reservas nós temos, definir quanto nós precisamos investir ano a ano em educação pública, saúde pública, reforma urbana, reforma agrária, ciência e tecnologia, proteção ambiental, tecnologia para desenvolver energia renovável quando o petróleo acabar. Só produzir todo ano petróleo é necessário para isso. O modelo que nós que foi aprovado aqui não serve, porque ele prevê arrancar o quanto antes, mesmo sem saber quanto petróleo nós temos, todo o petróleo de lá, convertê-lo em dinheiro, em moeda. A minha pergunta é: em qual moeda? Que investimento faremos? Vamos comprar, como os chineses o fazem com o seu excedente, títulos da dívida americana, que a faz só imprimindo moeda todo dia, pagando juros que, descontado de inflação, ficam negativos? Ou vamos preservar a Petrobras? Quero voltar também a defender aqui a grandeza da Petrobras como maior realização histórica do povo brasileiro. As ingerências políticas que tendem a diminuí-la, colocá-la em risco, estão presentes em toda a história dos seus 60 anos com maior ou menor intensidade. Mas ela sempre resistiu mercê de uma corporação denodada e dedicada e patriótica e nacionalista e em defesa do povo. E do carinho com que o povo, desde a criação da Petrobras, a tem defendido. De forma que, tendo a Petrobras e tendo o petróleo, nós podemos fazer um projeto nacional de desenvolvimento econômico e social. Mas daí, qual é a primeira questão que nós precisamos saber? O pré-sal tem os 60 e poucos bilhões de barris já confirmados. Já o Brasil está no segundo grupo de países, quando o primeiro é apenas a Arábia Saudita e Venezuela, com seu petróleo pesado, com cerca de 300 bilhões de barris. O Brasil com 60. Mas eu e muitos geólogos acham também, 10 minutos, que nós teremos 100 bilhões de barris, 300 bilhões de barris. Só para dar uma dimensão, Libra com 15 bilhões de barris, descontado o custo de $15 de produção, 15% de royalty, $30 por barril, vendendo a $100, sobram 70. 15 bilhões de barris permitem, em 20 anos, produzir 2 milhões de barris por dia, 700 milhões por ano. 700 milhões vezes 70 dá 50 bilhões de dólares por ano. Mais de $1 trilhão líquidos ao longo de 20 anos. Se isso é para 15 bilhões de barris, imagine para 300, é 20 vezes mais. Para dar uma dimensão do que está em jogo. O orçamento nacional consegue arrecadar em torno de $1 trilhão de reais por ano, é isso, deputado Ivan Valente? Em torno disso, cerca de 37%, 38% do PIB. Só que está tudo comprometido com a famigerada dívida, serviço da dívida, com a máquina que tem que ser sustentada. O investimento novo para transformar o país em saúde, educação, em reforma urbana, reforma agrária, ciência e tecnologia, proteção ambiental, disse que não tem dinheiro. Aliás, o artigo 20 da Constituição diz que é patrimônio do povo as jazidas de petróleo, potencial hidráulico. O artigo 5 garante os direitos sociais, educação, saúde pública, moradia, etc. Se diz que não se cumpre o quinto porque não tem recursos. Os recursos estão aí, são essa construção histórica. Então nós temos com esses números claramente para demonstrar alguma coisa. Este é o modelo que, embora representa um possível avanço em relação ao modelo de concessão, não é o ideal. O ideal mesmo para o Brasil é fazer como todos os grandes países têm grandes petroleiras. A Arábia Saudita começando, a PDVSA, até o México, até a Bolívia nos ousou dar uma lição. Tem uma empresa 100% nacional a serviço do povo, pois que nasceu do seio do povo. Quanto não for possível isso, o melhor modelo de prestação de serviço. A lei de partilha permite a contratação direta da Petrobras para negociada de forma transparente e clara a partilha, entregar o excedente econômico no ritmo necessário para financiar um plano nacional de desenvolvimento econômico e social. A minha pergunta é, se nós seguirmos a senha do sistema financeiro, das grandes empresas de serviços de petróleo, de países como os Estados Unidos e a China,
nós vamos arrancar logo aquele petróleo de lá, converter num fundo. O fundo vai ficar no exterior, administrado por um comitê escolhido aqui em Brasília. Só o lucro voltará ao Brasil. Tudo que está dito por aí de que agora a educação está salva é uma grande quantidade de falsidades. Por quê? A lei aprovada ano passado diz que só serão 25 para a saúde e 75 para a educação, royalties do petróleo cuja comercialidade for declarada a partir do ano passado. Além do mais, royalty é uma fraçãozinha muito pequena do valor total do petróleo, que estou mostrando aqui, que é em torno de $80 por barril. Essa é a questão que nós precisamos conhecer. Então estão aqui os grandes números, o Brasil está se propondo em já ser, sem a partilha, um grande exportador. Havia um aventureiro que foi apoiado, inclusive pela presidente da República, que, na minha opinião, blasfemou a história da presidência ao subir numa plataforma da OGX com uniforme como se fosse a bandeirinha do Brasil e Ike Batista, OGX, dizendo que aquilo era um grande processo. Eu acho que a história vai cobrar explicação de quem legitimou esse tipo de processo. Aqui está a discussão do valor pequeno que os royalties proporcionam e que foram objeto de uma luta fratricida incentivada entre os estados por aqueles que queriam a desídia e esconder a verdadeira dimensão do debate do petróleo. Parece que era essa a razão do debate entre... Eu mostro aqui também no gráfico do lado de lá que se nós tivermos 300 bilhões de barris de petróleo de reserva e quisermos produzi-lo em 40 anos, é possível chegar próximo de R$1 trilhão líquido por ano, todo ano, se for esse o ritmo possível, em coordenação com os demais países do mundo e da OPEP. Porque se nós seguirmos o que o governo está fazendo e o que o governo americano quer, e para aí, meu caro presidente Fernando Siqueira, eu começo a encerrar a minha participação nesse... Eu quero chamar a atenção de algo que é absolutamente assustador. Este documento aqui, Blueprint for a Secure Energy Future, confrontada com a ação da OPEP, que levou os preços do petróleo a $100, a Casa Branca organizou um documento de política energética. Isso aqui em português quer dizer modelo para um seguro, para um futuro energético seguro. É a visão da Casa Branca. E ela tem uma série de pontos. Querem inundar o mundo com petróleo não convencional, disseminar a tecnologia do petróleo shale gas, shale oil, na China, na América Latina, e querem, acima de tudo, biocombustíveis, querem desenvolver petróleo na plataforma continental americana, porque se houver um período de superprodução, a coesão da OPEP cai, o petróleo vai para $30, $40 o barril, e o excedente vai ser muito pequeno. Agora, qual é o papel que está reservado ao Brasil? Infelizmente, não dá para ler muito bem, mas ali diz, ó, desenvolver suprimento seguro para a América. Liderar o mundo no sentido de suprimentos mais limpos, mais seguros. E qual é o papel que estão reservando para o México e para o Brasil? O governo americano está negociando com o México, e o México está fazendo uma reforma energética, onde querem copiar do Brasil, para desenvolver os vastos recursos do Golfo do México na área mexicana. Mas esse documento detalha claramente, com orgulho, não dá para ler aqui, mas eu vou traduzir em português, que eu já li várias vezes. Esse documento de 30 de março de 2011, é o documento oficial de política energética da Casa Branca. Diz aqui, os presidentes Obama e Rousseff, durante a visita ao Brasil de março de 2011, concordaram em trabalhar como parceiros estratégicos para desenvolver no interesse comum dos dois países os vastos recursos do pré-sal na plataforma continental brasileira. Diante de tudo que eu lhes expliquei, é possível pensar que o interesse americano, o interesse brasileiro caminha na mesma direção? Não, estão nitidamente ao contrário. Então eu cobro daqui no Congresso Nacional que a presidência da República ou desminta esse documento de política energética, ou pelo menos tome ação de suspender e cancelar o leilão do pré-sal. Porque o leilão do pré-sal que está se iniciando agora está nitidamente colocando o Brasil num papel de país subalterno do Império Americano, para destruir o valor dos recursos naturais, não só nossos, mas de outros países também. De maneira que acho que é o lugar apropriado de reclamar pela preservação da soberania nacional neste Congresso. Soberania é a busca da garantia de atender à necessidade do povo brasileiro com seus próprios meios, sua tecnologia, sua educação,
sua capacidade produtiva e, acima de tudo, seu trabalho devidamente remunerado e devidamente valorizado. Esse é o desafio. Entregar o pré-sal é começar a entregar o resto do Brasil, como temos feito desde o período da colônia. Aliás, estamos comemorando agora os 40 anos da teoria da dialética da dependência, pela qual magistralmente o professor Rui Mauro Marinho mostrou como historicamente a América Latina cumpriu um papel subalterno, transferindo valor para os países centrais e para locupletar uma elite interna que associa a eles. Estamos aqui para proclamar: não concordamos com isso. Vamos lutar. Esta é a minha mensagem. Lamento ter que mostrar esses documentos, mas eles precisam ser revelados aqui. E eu acho que são merecedores de uma investigação profunda do Congresso Nacional. Portanto, para concluir, peço aos parlamentares que aqui estão que busquem reunir o Congresso Nacional, aprovar o decreto legislativo suspendendo tudo isso e, com essa maravilhosa presença de vários movimentos sociais aqui, de partidos políticos, que a gente aprofunde esse debate, compreenda quem somos nós. Afirmemos que nós sim sabemos da nossa grandeza, sabemos que podemos construir um país diferente, mais justo, mais humano, mais fraterno para todos os brasileiros, não só para uma elite entreguista, como tem acontecido até agora. Muito obrigado.